coração. E decorrer da semana, na segunda-feira, a palavra foi sobre também despertamento para a noiva do Senhor. E o nosso Senhor Jesus, irmão, quer nos despertar para que Ele, naquele dia, a gente tenha um encontro com Ele. E que os irmãos, nesta noite, preste muita atenção, medite nesta palavra, que eu creio que Deus vai falar ao coração da amada igreja essa noite. Amém? Abra no livro o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 1, do 1 até o 14. O tema fala assim: o sermão profético e o princípio das dores. Essa profecia quem falou foi o nosso mestre, Senhor Jesus, né? E ele falando ali para os apóstolos, aqueles que estavam ali, fez uma pergunta: quando chegará esse dia? E aqui ele está falando os princípios das dores, a contração, os princípios da volta do nosso Senhor Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6: e ouvirei de guerra, de remores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é miste que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas não são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Até aí só, meu amado. Irmão, quero fazer uma oração breve. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, eu creio que teu servo já orou, Pai. Mas também eu peço mais, Senhor, uma oportunidade. Estou aqui, Senhor, na frente da tua palavra. E que nesta noite, Pai, Senhor, meu Deus, Senhor, venha, Senhor, meu Deus, está nesta noite, Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai, liberando, Pai, aquilo que tua igreja necessita. Despertamento, Senhor, meu Deus, ó Pai, conserto, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a tua noiva nesta noite, Pai. Pai amado, nós te pedimos, Pai, Senhor, é que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, aqui o nosso Senhor Jesus estava ali naquele templo, na sinagoga, né? E aquele templo, irmão, pelo que eu meditei aqui, aquele templo era formoso, né?
Existem 3 passagens na Bíblia que falam todo esse sermão. Está em Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 19. Lucas narra de uma forma, irmão, diferente, mas que o contexto, a direção é para o sermão profético, o princípio das dores. Também está em Lucas, capítulo 13, versículo 1 até o 13, também fala da mesma forma. Tudo levando para a volta e a grande tribulação de Cristo. Os 3 narram mais de evangelho, mas o endereço é o mesmo. Amém? Meus irmãos, também eu quero começar meditando sobre Noé. A Bíblia fala que Noé, ele era um homem que a Deus achou graça no meio daquela multidão, que quando Adão e Eva pecaram, e ali, irmão, foi crescendo o povo, que Deus falou, multiplicai. E ali, quando começou a multiplicar o povo, a Bíblia fala, no capítulo 6, versículo 1, que aquele povo se corrompeu. Porque aquele povo, irmão, ele se corrompeu. E olha que foi o começo. E a Bíblia fala aqui que aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viraram filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigante na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, a filha dos homens, e dela geraram filho. Este era os valentes, e houve na antiguidade os varão. E no capítulo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Os seus pensamentos, o seu pecado, continuamente, irmão, desaprovava perante Deus. E mais em cima, diz assim, capítulo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pensou-lhe o seu coração. Versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Mas, durante aquela humanidade, durante aquele povo, existia um homem que Deus achou graça nele, Noé. E a Bíblia fala, no versículo 9, diz assim: então são as gerações de Noé, varão justo, reto, em sua geração. E Noé andava com Deus. Né? Que privilégio, né, irmão? Aquele povo se contaminaram, pensamento maldoso, e levou aos olhos de Deus, se corrompeu. Mas Deus viu na vida de Noé um homem reto perante Deus. Mas ali, irmão, Deus, ele teve um propósito na vida de Noé para aquela geração. A Bíblia fala que Deus mandou Noé construir aquela arca. E eu creio que aquele Noé, irmão, e sua família pregaram para aquele povo, para que ele rejeitasse aqueles pecados, aquilo que ele estava fazendo que não estava agradando ao seu Criador. Mas a Bíblia fala que Noé construiu aquela arca, e Noé pregava que existiria um dilúvio.
mas aquele povo não acreditava. Mas eu te falo assim, irmão, uns dizem que não existia chuva, não vinha do céu, era vapor da terra. Como era que a pessoa ia acreditar que ia existir, né, imundar o mundo inteiro? Eu penso aqui, irmão, é da mesma forma nos dias de hoje. Tem muita gente que não está acreditando que o nosso Senhor Jesus vai voltar. A Bíblia fala ali, ele está nos alertando para os princípios da dores, para que nós venhamos se alertar, para que nós venha, irmão, ser sensível às Escrituras, como o pastor José falou. A gente tem que estar meditando na palavra, porque é a palavra que ele vai nos revelar. Então, nesta noite, como Noé foi ali para aquele povo, Deus achou graça na vida de Noé. E no dia de hoje, irmão, Deus achou graça na minha e na sua vida, através do nosso Senhor Jesus. Nós não somos merecedor, nós somos merecedor, mas pelo amor, pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele deu nosso Senhor Jesus, morreu em morte de cruz, sangrou todo o seu sangue na terra, para hoje nós estar aqui, proclamar e bendizer o seu evangelho para aqueles. Olha, Jesus vai voltar, da mesma forma que foi no tempo de Noé, vai ser nessa época também. A Bíblia fala assim, que a volta de Cristo será igual ao tempo de Noé. Uns casavam, outros davam em casamento. Mas aquele povo não dava crédito àquilo que Noé falava. A igreja está soando com grande voz: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos das suas direções pecaminosas. Mas o povo está disperso, está da mesma forma daquele povo que ali, do povo de Noé. Ele não acreditava, irmão, que ia descer água do céu e ia inundar tudo. Mesmo assim, tem muitos que eu vejo na televisão, muitos falam assim, que isso é mensagem de carochinha. Muitos creem, irmão. E aí, quando vir a ira de Deus para aquele, quando ele descer a sepultura, ali ele não vai ter mais oportunidade. Então, eu e você nesta noite somos proclamador da palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora, não só aqui no microfone, mas onde nós estiver, que seja em palavra e que seja em atitude na nossa vida, né? Porque a Bíblia fala assim que nós somos rodeados de muitos testemunhas. Irmão, eu nunca vi um povo tão observado como o povo de Deus, porque ele quer pregar a verdade e ele tem que viver a verdade, né? Então ele procura achar uma falha para poder falar assim, tá vendo? Fala que serve, prega um Deus, um Jesus, mas não vive aquilo que ele prega. Então, nesta noite, irmão, eu quero também trazer aqui, que chamou muita atenção, em Mateus, que eu separei aqui, uma da chave. Glória a Deus. Que fala assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Meus irmãos, o pastor Francisco, ele falou aqui sobre o amor. Eu estava meditando esses dias. Será que o mundo tem esse amor? Que Deus está falando aqui, quando aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Eu creio que esse amor, irmão, é aquele que está em Cristo Jesus. Quando a gente está em Cristo Jesus, Deus derrama o seu amor nos nossos corações. Porque o homem natural, irmão, não tem misericórdia.
O pastor Francisco, qual foi a passagem que o pastor falou? Leia aí para mim, pastor. Glória a Deus. Foi Coríntios, não foi, meus irmãos? Irmão, procura aí. Coríntios quanto? Leia aquela parte, pastor, do 6 até o 7. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe-se, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não julga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Este é uma característica do nosso Deus, um amor de Deus. E este amor, irmão, Ele pôs na nossa vida, através do nosso Espírito Santo. Eu medito, será que esses atributos o mundo tem? Aqueles que estão lá fora, ele tem esses atributos aqui? Porque se não for através do Espírito Santo na nossa vida, se não for o nosso Senhor Jesus, que nos conduza, que nos dá domínio próprio, irmão, a gente se corrompe com isso aqui. Mas eu creio que esta palavra é para a igreja. Porque a igreja tem esse amor, através do nosso Senhor Jesus. Então, vamos buscar mais este amor em Cristo Jesus. Buscar mais a sua presença, buscar mais, como é que eu sempre falo, irmão, pedir mais ao Senhor, a sua mente, ser mais maduro nas suas presenças espiritual, para que nós possa conduzir aqueles que estão ao nosso lado, que quando a gente vir aqui ministrar, vem aqui, irmão, falar aquilo, irmão, que venha trazer amor, que venha trazer direção para o nosso Senhor Jesus naquele dia. Muitos, eu creio que aqui não tem, muitos vêm aqui afrontar, vêm desabafar aqui no púlpito, mas não é dessa forma, né? Aquele que tem amor, que teve em Cristo, que Cristo, através do Espírito Santo, pôs em nós, ele não afronta, né? A Bíblia fala assim, se você for exortar, irmão, exorte com sabedoria, né? Então, que nessa noite, eu quero trazer essa palavra para a amada igreja, para que nós possa despertar, irmão. Deus está me despertando. Jesus está tão próximo da sua vinda. Aí eu falo assim, não, mas faz tanto tempo que está falando isso, mas Jesus pode voltar para mim, para você, né? Eu quero trazer uma reflexão aqui. Eu nunca esperava, pastor, o meu segundo irmão, durante 30 dias, ele falecer. O primeiro, tudo bem, o primeiro, ele estava enfermo, né? A gente começou a orar, ajudar ele. Mas durante 30 dias, irmão, eu não esperava, eu fui buscar ele lá em São Carlos. Minhas irmãs, minha mãe estava aqui, pediu para buscar ele. E eu cheguei ali, peguei ele por dentro do carro e ele falou assim, estou passando falta de fôlego. E eu levei ele ali para a Santa Casa de São Carlos e ali ele não se levantou mais. Então a Bíblia fala assim que a nossa vida é como um orvalho pela manhã. Ela nasce.
mas ao correr do sol ela apaga. Então, que muitos falou aqui, irmãos, que nem ali, segunda-feira foi uma benção. Eu saí regozijado daquela palavra ali, sobre as 10 virgens. Se você, sem perdoar, perdoe. Se você tem algo contra o seu irmão, perdoe, irmão. Vá lá. Porque se você não perdoar aquele que você está vendo, você não perdoar, como você vai querer que Deus lhe perdoe? Né? Então, tem muitas as coisas na nossa vida que a gente tem que nem o pastor falou assim, refletir a nossa vida, como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos falando para aqueles que estão ao nosso redor. Hoje eu estava em casa e levei a Santa Ceia para minha mãe, ali, e eu creio que eu estou um pouco falho, por isso que veio esta palavra sobre mim, né? E Deus, Ele vai nos despertando, para que nós possamos chegar mais a Ele. Quando eu cheguei lá na casa dela, ela falou assim, meu filho, quanto tempo não lhe veio? Começou a chorar, minha esposa viu, né? Já tem quase 96 anos, então, irmão, eu louvo a Deus, ao Todo-Poderoso, que Ele despertou, alertou antes, né? E que Deus venha, irmão. Às vezes é no mínimo detalhe, coisa simples, irmão, que nós peca, que nós pode perder a nossa salvação. Então vamos estar sempre alerta, sempre pedindo ao Espírito Santo, orando. Entra no seu quarto, fecha sua porta, falou, Jesus, o que está faltando em mim? O que é que eu tenho que fazer? O que é que está faltando para me pôr? O que está em mim para me tirar? Para que eu possa estar contigo. Porque, irmão, a morte do nosso Senhor Jesus, ela foi um preço muito caro. E a Bíblia fala que a porta é estreita, né? A porta é estreita. E a gente, se quer realmente estar com Ele, estar com aqueles que nem a Bíblia fala que naquela ceia vai estar Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos. O que é que eu e você prefere? Estar naquele banquete com o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, ou quer estar do outro lado? Então, nessa noite, Deus está nos alertando, nos direcionando, irmão, para o caminho certo, para o caminho que Ele está nos querendo. Hoje foi eu ali, né? Cheguei na casa da minha irmã e Deus me falou, né? Tanto tempo. Às vezes, o que dá para entender, irmão, às vezes Deus está requerendo tanto um encontro comigo, com você, e a gente, pelos tempos que nem o pastor José falou, o tempo da vida, as dificuldades do tempo, a gente não para um tempo para poder refletir e falar com Ele, Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Para onde é que eu vou? Quais as minhas decisões que eu tenho que tomar? Mas aí vem tomar decisões precipitantes, né? E Deus, nessa noite, Ele quer que nós venha mais para Ele, que Ele é aquele que nos direciona através do seu Espírito para o melhor, para a nossa vida, né? Isso é a palavra que eu deixo para a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.